Opa, e aí galera, fazendo esse vídeo aqui para falar desse jogo aí que eu acredito que é bem bacana, apesar de não ter jogado. É, é o Tang Garden. Ele é um jogo aí onde na história dele o imperador vai contratar os engenheiros para construir o jardim, né? Então os jogadores eles vão representar esses engenheiros. O jogo que eu achei legal dele é que não tem um lado do tabuleiro que vai representar o jogador, né? Por exemplo, eu tô aqui desse lado aqui desse tabuleiro, então tudo que eu construir aqui vai aumentar os meus pontos no final do jogo. Não, tipo assim, todos vão construir o jardim da melhor maneira possível que lhe permita fazer mais pontos. Então, tem as moedas do jogo, que as moedas representam os pontos de vitória no final do jogo. Então, quem tiver mais moedas no final do jogo vai ser o vitorioso. Então, todas as partidas elas vão ter esse ponto aqui, que ele vai ser sempre fixo, né? Que é o mapa central, da onde que vai começar a construir o jardim. Ele é dupla face, né? E no tabuleiro a gente tem algumas informações, onde no canto de cada um tem o ícone que fala a matéria, como se fosse a matéria-prima que você vai utilizar para construir o jardim. Então esse aqui é água, aqui é terra e aqui é as plantas vegetais que você vai colocar no jardim. Esse fundo aqui, ele pode ser qualquer um dos três misturado. Aqui, vai estar tudo aqui. Então, para a gente começar a falar sobre o setup, eu vou falar primeiro sobre os componentes do jogo para vocês ficarem mais familiarizados na hora que eu estiver falando do setup. Então no jogo vai ter as miniaturas das decorações que você vai poder colocar no, no jardim, né? Então as árvores, pontes, pavilhão, flores, peixes, pássaros, e tudo isso que vai dar pontuação no final do jogo que você decidir construir. A gente vai ter os tiles, né, que você vai colocar no mapa. Então, tile de água, tile de terra, tile de plantas e o tile lá que eu falei que pode ser qualquer um dos três, né, que vem bem sorteado. A gente vai ter a carta de jogador, né? Então cada jogador vai começar com uma cartinha dessa aqui. Deixa eu só olhar aqui se tem alguma diferença dos dois lados. Então aqui como vai funcionar? Se estiver jogando de 3 ou 4 jogadores, a gente vai utilizar toda a trilha, né? Pera aí, deixa eu só soltar essas pecinhas aqui. Todos os jogadores vão começar com esses três tokens aqui em cima, né? E se estiver jogando um jogo de 3 ou 4 jogadores, a gente vai utilizar todos esses quadradinhos aqui, tanto do fundo branco quanto do fundo marrom. Agora, se a gente vai jogando um jogo para 2 jogadores, a gente vai utilizar só os do fundo marrom, tá? Então isso aí vai ser influenciado pela quantidade de jogadores que tiverem no jogo. O que que isso quer dizer? Cada vez que você construir, colocar um tile de água que se junta com um tile de água, por exemplo, vamos supor que já tem esse tile lá. E você, não, aquele ali não dá para juntar com água não, deixa eu pegar um outro aqui. Vamos supor, o exemplo utilizando esse aqui, vamos supor que tem esse tile de água lá, ele esteja aqui. E você vai colocar mais um tile de água. Então você vai juntar o tile de água aqui. Então juntou água com água, você vai adiantar a sua trilha em 1, tá? Vai adiantar a sua trilha em 1.
Se você conseguiu completar um lago todo, por exemplo, não, esse aqui não vai dar para completar. Esse aqui vai dar para completar. Se você completou um lago todo, então fechou ele todo aqui, ao invés de você subir um na trilha de água, você vai subir dois na trilha de água. Se você colocou um lago totalmente fechado, igual esse aqui, então você já colocou completando o lago todo, então você já sobe dois de água, tá? Porque você colocou a mesma coisa, acontece com os outros. Tem alguns outros aqui que tem, igual esse aqui, ó. Já tem a vegetação toda fechada, então você sobe dois de vegetação, tá? É, Tem uma outra coisa que é a seguinte, quando você constrói, você coloca um tile que junta rua com rua, igual nesse caso aqui, a gente está fazendo uma pequena rua aqui, a gente ganha um token, não, um ponto de vitória. A gente pega um ponto de vitória e coloca lá nos nossos, na nossa pontuação. Se você conseguiu fazer uma junção, por exemplo, deixa eu ver aqui alguma aqui que dê para fazer. Aqui. Se você conseguiu criar duas ruas, igual nesse caso aqui, eu criei uma rua aqui e criei uma rua aqui. Eu ganho 2 pontos de vitória. Eu ganho 2 pontos de vitória, só que somente nesse caso eu posso optar por trocar esses 2 pontos de vitória para subir um na trilha do elemento que eu quiser, da matéria-prima que eu quiser, né? Somente nesse caso que eu posso trocar os pontos de vitória por upgrade. Na ficha de personagem a gente ainda tem umas informações que eu vou falar sobre elas depois. Isso aqui seria como se fosse habilidades especiais que os personagens podem usar uma vez por jogo. E só dá para usar uma habilidade por turno. Dá para você combar várias habilidades. Não vou falar sobre elas depois, tá? O nome delas é lanternas no jogo, mas acredito que tem algum nome para essa coisa aqui lá no Japão antigo lá, mas enfim. Outra coisa que eu queria falar é que se você conseguir chegar no final da trilha com qualquer um dessas 3 trilhas, você vai ganhar 6 pontos de vitória por trilha, tá? Que você alcançou lá no final. Eu vou voltar aqui na ficha de personagem de novo, mas antes eu vou falar dos personagens. A gente tem 12 personagens ao todo, sendo que 6 deles são iniciais. Para saber se é inicial ou não, é só ter o ícone aqui no lado direito superior. Então, todos que tem um ícone do lado direito superior são personagens iniciais. O que o personagem vai dar pro jogador? Todos os personagens iniciais, eles já começam com uma das trilhas aumentadas em 1. Então, esse aqui na trilha da terra, esse aqui na trilha dos matos, tem uns que é na trilha da água, enfim. Aí no início do jogo você vai começar com pelo menos uma das 3 trilhas adiantada em 1. Todas as cartas de personagem, elas têm 2 informações básicas. Uma informação para o decorrer do jogo, que é a de cima, e uma informação para o final do jogo, que é uma pontuação que ele vai dar se esse personagem estiver no mapa do jogo, tá? Você pode colocar esse personagem no mapa do jogo observando em uma das 4 direções. Se ele estiver observando em uma direção que vai de encontro com o que ele tem pontuação, igual esse personagem aqui, ele ganha 3 pontos de vitória para cada construção que ele tiver na direção que ele estiver olhando, tá? Os espaços para colocar personagens são sempre esses círculos aqui, ó. Essas outras marcações aqui é para colocar peixe nas florestas, esse aqui para colocar flores, tá?
Então a gente sempre tem que olhar a questão dos ícones, flores ou árvores, né? É, então, acredito que pássaros dá para colocar aqui também, tá? Eu vou confirmar isso aí um pouquinho mais para frente. Mas o que eu falei, acredito que eu falei, né, no início do vídeo, a questão dos ícones, você decorando para que serve os ícones, você vai conseguir dominar o jogo tranquilamente, tá? Sem precisar. Então, se você leu o manual, entendeu as regras, explicou para seus amigos aí como funciona o jogo, seus amigos precisam nem olhar o manual, não, só entender a questão dos ícones mesmo, tá? Esse personagem aqui, por exemplo, quem iniciar com ele vai iniciar com mais um na trilha verde. Vai, cada vez que ele colocar um tile verde no mapa, ele vai ganhar mais um ponto de vitória. E se você coloca ele no mapa, direção que ele estiver observando, para cada tile verde que ele estiver observando, ele ganha 2 pontos de vitória. Esse aqui, para cada decoração que você colocar que seja uma dessa aqui, ó, pavilhão ou uma ponte, você vai ganhar 2 pontos de vitória. Então esse aqui mais um construtor, né? Essa aqui, só para ter uma ideia, falar desse último personagem aqui, quem iniciar com ela começa com mais um ponto lá da terra. Para cada peixe ou pássaro que você colocar como decoração, você ganha 2 pontos de vitória. No final do jogo, a direção que ela estiver olhando, ela ganha 2 pontos de vitória para cada animal que ela estiver olhando na direção, tá? Então funciona mais ou menos assim. Esses são os 6 personagens iniciais e além desses personagens iniciais a gente vai ter 6 outros personagens no jogo, com alguns com características que vai influenciar no gameplay do jogo e todos com a direção que eles olharem, qual o ponto de vitória que eles vão ganhar, tá? Então, por exemplo, daria para você sempre tem que ter um personagem ativo no seu jogo, e se você influenciou um dos personagens, você tem que colocar ou escolher entre o que você tem e o que você pegou para colocar um deles no jardim, tá? Então, por exemplo, essa aqui não influencia no jogo, então você tem que colocar ela obrigatoriamente no jardim, que ela pode ficar com ela, mas ela não vai te dar bônus nenhum durante o jogo. Então, no final do jogo, esses ícones dela quer dizer que se tiver um sol, né, ela vai ganhar 6 pontos de vitória na direção que ela estiver olhando. Se tiver o sol e a lua, ela vai ganhar 12 pontos de vitória, 6 por cada um. Esse aqui ganha ponto de vitória, 5 pontos de vitória por cada dragão que ele estiver olhando. Eu vou mostrar isso aí depois. Mas enfim, para influenciar um personagem, voltando aqui na carta dos personagens, a gente tem que fazer a evolução da trilha até chegar os 3 pontos embaixo do personagem. Então dá para você influenciar até 3 personagens durante o jogo, tá? Então, como começa aqui, então todo mundo começa com um personagem. Quando você chega aqui, você pode adquirir outro personagem. Uma informação importante, você não precisa obrigatoriamente esperar ali com ponto de água até os outros chegarem, não. Você pode ir seguindo com ponto de água lá de acordo com a sua estratégia, aí tá lá na frente. Aí chegou com os outros aqui, aí você influencia o personagem ali, tá? Então você não é obrigado a esperar para poder liberar o personagem. Nós temos ainda as cartas de decoração, tá? Eu vou explicar sobre as cartas de decoração depois que eu explicar sobre os tiles aqui. Então, como vai funcionar lá no setup do jogo, a gente vai colocar os tiles de encontro com o fundo deles ali. Então, a gente vai colocar terra com terra, plantas com plantas, e esse aqui o indefinido com indefinido ali. Vamos baralhar todos, e no início do jogo todas as 4 pilhas vai ter um tile virado para cima, tá?
Então os jogadores sabem o que vai encontrar lá. É... Deixa eu pegar aqui esses outros aqui. Opa, mais um aqui. Isso, e o vegetal é aqui. Vegetal. Oh, as plantas ali. Isso, tá. Então no início do jogo vai estar mais ou menos assim. O jogador ele tem direito a escolher sempre no turno dele entre duas ações. Quais são essas duas ações? Ou você pode comprar uma decoração, colocar uma decoração no jogo, ou você pode comprar um tile de terreno, né? Então, por exemplo, se você decidiu comprar um tile de terreno, você vai pegar o tile, qualquer um dos quatro, e vai colocar ele lá no mapinha. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o jogador ele colocou o tile de água, só que ele não vira aqui, tá? Não vira. Eu vou explicar sobre os critérios de virar ali depois. O jogador ele colocou o tile de água. Então, como ele colocou o tile de água da maneira correta, ele pode subir na trilha de água dele. Ok, colocou o talho de água, vai ao próximo player. Então ele vai decide, ele quer comprar decoração ou ele quer pegar um talho. Vamos pegar um talho aqui, vamos fechar aquela água ali. Então aí ele pega o talho e fechou todo o lago. Fechando todo o lago, ele vai ganhar 2 pontos de água ao invés de 1 ponto de água. Esse que ganhou 1 ponto de água só, porra, deu errado ali. Esse que ganhou 1 ponto de água, o outro ganhou 2 pontos de água, tá? Ok, então iria, né, o player aqui novamente. Então ele decide entre comprar a decoração, carta de decoração. Então, como ele vai comprar essas cartas de decoração? Ele tem direito a comprar 2 cartas de decoração ali. Ele compra 2 cartas. E ele compra mais uma carta para cada tile desse que está virado. Então, vamos supor, se tivessem 3, ele iria comprar mais 3 cartas. Só que como tem 2 aqui, ele compra 2 cartas a mais, tá? Então, compra 2 cartas e ele vira e ele vê o que tem nas cartas de decoração. Então, ele pode escolher qualquer uma dessas cartas aqui de decoração para colocar no jogo. Só que importante no tabuleiro tem que ter o espaço respectivo para ele poder colocar o tabuleiro, igual, no tabuleiro a decoração, igual por exemplo, a gente tem aqui, pode colocar árvore e vamos ver aqui se a gente pode colocar ponte, a gente não pode colocar ponte. Então a gente tem que decidir em uma dessas 3 árvores aqui para colocar. Na carta das decorações a gente tem algumas informações de pontuação. Então você ganha 2 pontos de vitória para cada ponte que você colocar. Você conseguindo colocar esse negócio no jogo, você fica com ela lá do seu lado para marcar os pontos de vitória que você fez. E você ganha 1 ponto de vitória se você colocar uma árvore só no jogo. Mas você ganha 4 se você colocar 2. 3, 4, ganha 25 pontos se você colocar 5 árvores árvores diferentes, ou são árvores, deixa eu ver, acho que são árvores só, acho que não são árvores diferentes não, acho que não tem 5 tipos de árvores no jogo não, vamos ver, então tem essa, 2, 3, 4, não, pera aí, 3, ali são pássaros, acho que são 3 tipos de árvores só. Mas se você colocar 5 árvores no jogo, você vai ganhar, acho que são
qualquer tipo de 5 árvores. Agora o bônus da flor que você tem que colocar, se você colocar uma flor só, você vai ter 0 pontos de vitória. Se você colocar um de cada flor, você vai ter 6 pontos de vitória para cada combo de 2 flores que você tiver diferentes no jogo, né? É, esse aqui, o jogador que colocou mais dessa estrutura vai ganhar 12 pontos de vitória, e o segundo jogador que colocou mais estruturas vai ganhar 6 pontos de vitória. Se empatarem, vamos supor que 3 jogadores empataram, vai somar todos os pontos de vitória, né, dados e dividir pelos 3 jogadores. Tá? Então, no caso, seria 18 dividido por 3. Se chegar ao ponto de uma divisão que dê um número que não seja exato, então arredonda para baixo, para poder dar um número exato para todos. Tá? Deixa eu ver, o peixe, você ganha 0 pontos de vitória por ter o peixe e 6 pontos de vitória pelo combo do peixe com o passarinho. Tá? Então, é mais ou menos assim que funcionam as decorações do jogo. Dependendo aí, eu falo mais um pouco sobre elas aí, mas enfim. Quando o cara decidiu fazer decoração, aí sim a gente vira todos os tiles. Então, as duas maneiras que tem de você virar os tiles é se no final do turno tiver um só sobrando, ou se durante um turno o cara decidiu fazer a opção de colocar decoração. Outra coisa que eu acabei me esquecendo é a questão das paisagens. No início do jogo, a gente vai colocar 2 paisagens pequenas. Então a gente sorteia e cada lado vai ter uma paisagem pequena, tá? Acredito que o slot dela seja aqui. Então no final do jogo a gente pode ter 3 paisagens pequenas e 2 grandes. Eu vou explicar um pouco sobre elas aí. Então a gente coloca, sorteia, né, elas e coloca em cada um dos lados. Depois da gente sortear a paisagem de cada um dos lados, a gente vai colocar porque elas vão estar empilhadas, né? Então a gente vai deixar a paisagem empilhada em cima das outras e uma do lado. Então vai ficar 2 paisagens pequenas visíveis e vai ficar uma paisagem grande visível. Porra, derrubou o negocinho ali mesmo. E vai ficar uma paisagem, 2 paisagens grandes visíveis, uma em cima da pilha e uma do lado. Quais as informações que essas paisagens têm? Cada paisagem vai ter um ícone ali do lado ali, ó. Então essa tem um ícone ali, essa aqui, as grandes, tem 2 ícones. Então isso vai influenciando na pontuação no final do jogo. Por exemplo, esse cara aqui, ó, ele vai ganhar 5 pontos por cada dragão. O dragão acho que vem na paisagem grande aqui, essa aqui, ó. Aí é um dragão. Se tiver um dragão, por exemplo, aqui, o cara estiver olhando nessa direção, ele vai ganhar 5 pontos por cada peça grande dessa que tiver, tá? Então a gente decidiu aqui, né, pelo sorteio, qual são as paisagens que vai ficar de cada lado. Aqui é uma paisagem de animal, aqui é uma paisagem de um vilarejo, aqui é uma paisagem de uma... Esqueci como é que é o nome disso aí. E aqui é uma paisagem de uma cachoeira. Cada um dos personagens vai ter ali a pontuação e tal que ele vai influenciar no final do jogo. Beleza, ok. A gente tendo essas informações em mente... Ah tá, a gente construiu, né, uma árvore ali, ó. Peraí, cadê? A gente tinha construído uma árvore ali, pô. Caralho. Deixa eu pegar a árvore aqui de novo. Aqui, pode ser essa aqui. Então, como eu disse, né, aí a gente tem que olhar no mapa se tem um ícone desse. Como tem, a gente vai construir a árvore aqui nesse espaço aqui, ó. Tá. Essa carta vai ficar com o jogador para sinalizar lá seus pontos de vitória no final do jogo. Ok.
tranquilo. O jogo ele vai passar dessa forma que eu estou falando, só que tem uma última informação que eu acabei me esquecendo, que são os landscapes. No início do jogo, quando a gente vai fazer o setup do jogo, a gente tem que colocar os landscapes no mapa. Então a gente tem os landscapes distantes e os landscapes mais próximos. Landscape é isso aqui, ó, tá? Então a gente vai ter em cada distância, maior distância, a gente vai ter dois landscapes que representam, né, os grandes, que são os distantes, e os pequenos, que são os mais próximos. Então a gente vai colocar dois landscapes em cada um desses espaços. Isso no setup do jogo, tá? E a gente vai preencher os outros espaços aqui com os outros landscapes. Então no setup do jogo ele vai ficar com esse tile central e esses landscapes dessa maneira aí posicionados, tá? Como eles vão influenciar no jogo. Isso aí também dá pontos de vitória também no final do jogo. Então, para cada combo que o jogador tiver de um landscape distante, um landscape mais próximo, ele vai ganhar, acho que 2 pontos de vitória no final do jogo. Como funciona isso? Quando o cara vai construindo os tiles lá e colocando eles no mapa, vai aproximando ali dos landscapes, né? Então, aí a gente colocou ali, depois a gente foi ali, colocou aquela pedrita ali, no caso ganharia 2 porque fechou a pedra aqui e tal. Aí a gente vai continuando e vai colocar uma aqui, beleza, colocou aqui e pegou esse landscape. Então a gente pegou do pequeno landscape, então a gente ganharia 1 ponto de vitória porque juntou aqui a trilha aqui. A gente ganharia 1 na trilha do verde, que a gente colocou um tile verde, tá? E a gente, como pegou o pequeno landscape, a gente pode decidir em qualquer um desses dois aqui para colocar no mapa. Então, aí de acordo com sua estratégia, você vai lá e pega e coloca. Ah, tal, acho que eu vou colocar um carinha ali, tal. Coloca, pá. Então ficou 2 estruturas com ícones diferentes ali no jogo. Podem dar pontuações boas para os personagens que você tem ali. Então você colocou. A mesma coisa acontece quando você adianta consegue construir o jardim pegando uma landscape mais distante. Então vamos lá chegar no landscape. Então a gente ganha na evolução da trilha de pedra. A gente ganha 1 ponto de vitória, que a gente fez uma rua e uma evolução na trilha da água. E a gente chegou ali no landscape distante. Então a gente ganha 1 ponto de vitória que fez a rua e ganha mais 1 ponto de evolução na trilha verde. A gente pega o landscape distante e dessa vez a gente vai decidir um dos dois aqui para colocar. A gente pega lá o que a gente decidiu e coloca do lado que você quiser, tá? Não tem uma determinada posição para você colocar, não. Então, resumindo, aqui dos grandes, em cada lado a gente vai poder colocar 2 e dos pequenos, em cada um dos lados vai poder colocar 3. Lembrando, nenhum dos lados é de jogador nenhum. O mapa não é de jogador nenhum. Todos estão construindo juntos. Agora, voltando e falando aqui dos personagens que você tá ali no jogo, que você influenciou no jogo de acordo com sua trilha, né? Vamos supor que esse que chegou aqui, então ele já estava com esse personagem aqui no jogo aqui, então a miniatura dela estaria aqui em
cima dela, a gente tem as miniaturas. Aqui está menos evidente, mas as miniaturas elas têm o fundo delas é a cor desse círculo aqui, ó. Então eu vou seguir pelo nome que fica mais fácil. Aqui, ela aqui, ó. Então ela fica com a miniatura em cima aqui para mostrar que ela está construindo. Quando você pegou o imperador, então você vai buscar a miniatura dele ali, imperador. Você pega a miniatura dele. Como não podem haver duas miniaturas que estão construindo, você pega o imperador e coloca ele no mapa em algum espaço que esteja disponível. Por exemplo, esse aqui, na direção que você quiser que o personagem olhe, que te dê mais pontuação, tá? Então, por exemplo, vamos supor que nessa direção... Deixa eu ver aqui se tem dragão aqui. Não, não tem dragão. Mas vamos supor que nessa direção aqui tivessem dois tiles grandes aqui, que tivesse o dragão, então colocaria ele olhando naquela direção e ele ganharia 5 pontos por cada dragão que ele tivesse olhando, que é aqui, que está aqui embaixo, aqui, ó. Então, esse imperador, ele fica aqui comigo para mostrar que o imperador que está ali é meu, e no final do jogo a gente pontua, tá? Acredito que agora é a última coisa que eu tenho que falar do jogo, é a questão das habilidades. Todos os jogadores eles têm as mesmas habilidades, tá? Como elas funcionam? Funciona mais ou menos assim. Esse primeiro aqui, ó, todos só podem ser utilizados uma vez durante o jogo, tá? Então esse primeiro aqui, o jogador ele usa ele e ao invés dele colocar um tile só, ele coloca 2 tiles. Só que os 2 tiles que ele colocar tem que estar visíveis aqui em cima, aqui. Não tem como ele usar a habilidade se tiver um tile só ali, tá? Então ele pode colocar até 2 tiles de terreno, tá bom? Então você pode usar isso durante o seu turno para colocar 2 tiles de terreno. Esse aqui você usa uma vez e lembra lá das cartas de decoração que você compra lá e tal, dependendo lá, se tiver virado ou não terreno, você compra mais. Então, ao invés de você colocar uma decoração, você coloca 2 decorações usando esse segundo aqui, ó. Você coloca 2 decorações. Esse terceiro, você pode mover a posição que o seu personagem que está aí no jardim, ele está olhando. Então, por exemplo, vamos supor que tem um dragão aqui. Vai dar 5 pontos de vitória. Aí, posteriormente no jogo, construíram e colocaram 2 dragões ali. Então aí vira para lá. Então só pode usar isso em personagens que já estão aí no jardim. Tá? Então esse é o terceiro, você pode mover os personagens. E esse último aqui, você tem 2 opções para ele. Na hora que você for influenciar um personagem aqui, você adquiriu aqui o personagem, você pode pegar os personagens que estão visíveis, ou seja, no início do jogo, depois que a gente distribuiu os personagens iniciais ali, a gente vai juntar os personagens iniciais que sobraram com os não iniciais, a gente vai embaralhar eles e vai deixar 2 visíveis, tá? Isso aí eu esqueci de falar, aí é bom aí que já vai deixar 2 visíveis. Se você quer pegar um personagem e os 2 que estão ali não são interessantes para você, você pode usar isso aqui para poder procurar um personagem que você queira que esteja aqui no bolo aqui. Depois que você procurou o personagem que você pegou ali do bolo ali, você embaralha o bolo que sobrou, tá? Quando o personagem, já aproveitando aí a deixa, para mim não esquecer depois, quando você vai influenciar um personagem, você pode pegar qualquer um desses 2 personagens ou o primeiro daqui de cima, tá? Então você pode pegar qualquer um desses 2 ou o primeiro daqui de cima. Você pegou o primeiro daqui de cima, é obrigado a ficar com ele, tá? Voltando.
Então você tem a oportunidade de procurar ali no bolo a quantidade não, o auxiliar específico que você queira, ou você pode usar isso aqui de outra maneira. Você busca na pilha de tile o tile que você quer. Então aí você usa e não pode usar mais. Você pode decidir entre um ou outro, tá? Ou você usa na pilha de tile para procurar um tile que você quer, ou você usa para procurar um personagem que você precisa, tá? Lembrando, você nunca pode ficar com duas miniaturas na carta. Vai ficar só uma. Você é obrigado a ficar com uma miniatura na carta, né? O personagem que vai te representar. Então sempre é bom ter uma miniatura na carta que tem a habilidade de cima e a de baixo. E não trocar por um que tenha só a parte de baixo. Porque aí você vai estar tomando algumas ações no jogo que te dariam pontos de vitória e você não vai receber com o personagem que não tem a parte de cima, tá? É... Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. Acredito que não faltou nada. Ah, tá. O jogo finalizar. O jogo ele pode finalizar de duas maneiras. Tem dois gatilhos para finalizar o jogo, tá? O jogo ele finaliza ou se ficar três landscapes no mapa, então quando ficou três landscapes no mapa, que é essas peças aí, a gente vai colocando tile e pegando landscape, se ficou três dessa aí no mapa, o jogo acaba, aquele é o último turno lá para poder completar o jogo. Então, por exemplo, vamos supor, tem Joãozinho, Maria e Antônio Carlos jogando. Aí Joãozinho jogou, tinha quatro landscapes. Aí Maria jogou, pegou um landscape, ficou três landscape. Então só vai jogar o Antônio Carlos e acabou o jogo. Então não volta lá no primeiro jogador não. Então cada jogador nesse jogo vai ter a mesma quantidade de turnos. Então esse é um dos gatilhos, se ficar três landscapes no mapa. E o segundo gatilho é se uma dessas quatro pilhas acabar. Então se uma dessas quatro pilhas de cartas acabarem, mais uma vez, aquele é o último turno do jogo, então o último player daquele turno acabou, tá? Então acredito que é isso, o Tang Garden. As regras são bastante simples. Espero que eu tenha sido claro aí. Esse jogo aí eu tô fazendo o vídeo dele que foi uma indicação de um brother aí que assistiu um outro vídeo meu aí. Se vocês tiverem indicação de algum outro jogo e tal, coloca aí que se o jogo for legal eu vou estar precisando pegar o manual, ver as regras e tal. Se for legal eu coloco aí também aí, faço o vídeo de como jogar ele. Agradeço aí de qualquer maneira aí quem assistiu e bom jogo aí para todo mundo, tá?